Nesse evangelho, nós encontramos 7 milagres que são evidências irrefutáveis de sua divindade. Eles são chamados de sinais. Os sinais, eles se prestam para demonstrar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Quais são esses sinais? Tá, esses milagres. A transformação de água em vinho, está lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que é o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a qualidade. Ele transforma aquele vinho, e o vinho foi melhor servido, né, do que o primeiro vinho que estava sendo servido. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. E nós vamos ver que no segundo milagre, que é a cura de um oficial do rei, lá no capítulo 4, 46, nós vimos, se vocês lerem, deixa eu ir ali, ó, rapidinho para vocês verem. Deixa eu passar minha Bíbliazinha para cá. 4:46. Aqui, ó. Diz assim, ó. A cura do filho de um oficial do rei, né? Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Aquele milagre que Jesus tinha feito, de transformar a água em vinho, serviu de sinal para esse oficial desse rei, que quando ele soube que Jesus tinha voltado para Caná da Galileia, ele lembrou daquele milagre, daquele sinal, e foi ter com Jesus, pedindo a Jesus que curasse seu filho. Então, Jesus, quando fez aquele sinal de transformar a água em vinho, não foi ali em vão, não foi apenas para satisfazer ali os convidados da festa, do casamento, né? Existia uma finalidade, existia um ensino, existia ali um propósito de Deus para que, vendo aqueles sinais, as pessoas pudessem crer que ele era o Filho de Deus. Tanto é que esse oficial do rei, quando ele soube que Jesus voltou para ali, para aquele mesmo lugar que ele tinha transformado a água em vinho, ele foi ter com Jesus, ele creu em Jesus, ele foi pedir a cura do seu filho, e Jesus apenas com uma palavra disse para ele assim, ó, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus não foi até lá. Jesus apenas com uma palavra disse àquele oficial do rei, vai, o teu filho vive. Ali Jesus estava mostrando o poder dele sobre a distância física. Jesus não precisava estar no lugar para realizar um milagre. Ele apenas com uma palavra, ele fazia os milagres. Um outro milagre que mostrava a divindade de Jesus era a cura de um paralítico no sábado. Ali no capítulo 5, versículo de 1 a 18, esse paralítico ali, existia ali uma festa, né, ali em Jerusalém, que uma vez por ano o anjo de Deus descia, movia as águas ali do mar, acho que era do mar ou do rio, deixa eu ver aqui, peraí, gente. Deixa eu botar minha Bíblia aqui de novo. Eu não posso ir em todas as passagens, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas só para mim me lembrar, para passar para vocês direitinho, ali 5, né? Existia ali uma multidão de enfermos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Então, essa água se movia uma vez por ano, e ali, quem descesse e fosse o primeiro a mergulhar nessas águas, seria curado. E ali aquele paralítico, coitado, ele nunca conseguia chegar em primeiro lugar ali nas águas, quando o anjo descia e movimentava as águas, porque ele era paralítico, ele dependia de alguém que o levasse, né? E ninguém nunca o levava, porque existiam muitos enfermos ali. Aquele que chegasse primeiro recebia o milagre. E ali Jesus olha para ele e fala, você quer ser curado? Aí ele fala, Senhor, eu quero, mas eu não tenho quem me leve até as águas. E ali Jesus cura ele num sábado, mostrando que o poder de Jesus é sobre o tempo, que ele é o dono do sábado, que ele é o dono do tempo, que não existe tempo para que ele realizasse os milagres dele. Não era porque era sábado e a lei
proibia que se fizesse qualquer coisa, porque ele fala para aquele paralítico, pega o teu leito e anda. Os judeus, quando viram, né, os fariseus vieram confrontar aquele paralítico e dizer, como que você carrega o leito, porque não pode fazer isso no dia de sábado? E ali Jesus mostrou que ele era o dono do sábado, que ele era o dono do tempo. Outro milagre que mostra a divindade de Jesus é a multiplicação dos pães e peixes, que nós já falamos sobre isso, que é o poder de Jesus sobre a quantidade. O Senhor sabe a quantidade certa para nos dar. O Senhor, ele é o Deus que ele não dá nem mais nem menos. Ele dá a quantidade certa. Ele tem o poder sobre a quantidade. Às vezes você sobrevive com tão pouquinho, amados. Não é verdade? E às vezes aquele que tem muito não consegue sobreviver e nem consegue ser feliz. Mas o Senhor, ele é o Deus, né? O poder dele sobre a quantidade. Ele tem o poder do pouquinho transformar no suficiente. Transformar naquilo que nós precisamos, o suficiente que nós precisamos. Andando sobre as águas, o Senhor também andou sobre as águas, mostrando o poder de Jesus sobre as leis da natureza. Porque qualquer pessoa que andasse sobre as águas afundava. Ele não, ele andou sobre as águas, mostrando o seu poder. Né? A cura de um cego de nascença, né? Era o poder de Jesus sobre uma situação sem solução. Aquele cego, ele nasceu cego. Né? Não tinha solução. E Jesus ali mostrou o poder dele. Na ressurreição de Lázaro, mostrando o poder dele sobre a morte. Porque Lázaro, Jesus ele ressuscitou outras pessoas durante seu ministério. A filha de Jairo, né? Mas na ressurreição de Lázaro, ele mostrou aos judeus ali que ele era o próprio Deus, porque Jesus chegou no 4º dia. Para os judeus, eles criam que até o 3º dia a pessoa podia ser ressuscitada, porque o espírito, a alma, ainda estava ali ao redor e que a pessoa podia voltar à vida. Mas do 4º dia em diante, era impossível aquela pessoa voltar, porque do 4º dia em diante, o espírito já tinha deixado o corpo. Jesus fez questão, ele não se atrasou, como Marta falou, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não tinha morrido. Não, Jesus chegou no tempo certo. Né? Ele chegou no 4º dia, que para os judeus ali, né, a crença deles não tinha mais nada que pudesse ser feito. Porque após o 4º dia, o espírito já tinha deixado o corpo. A alma já tinha sido levada, já tinha deixado também ali o corpo. E Jesus ali ressuscita Lázaro para mostrar que ele tinha poder sobre a morte. Outro objetivo do Evangelho de João é o de revelar o Pai no Filho. Quando ele fala, quem me vê a mim, vê o Pai. Está lá no 14:9. Quando ele fala, eu e o Pai somos um. Capítulo 10, versículo 30. O Filho existe desde a fundação do mundo com o Pai. Vocês vão ver no capítulo 17, versículo 24. Foi enviado ao mundo pelo Pai. Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. Capítulo 7, versículo 29. E partiu deste mundo para o Pai. Capítulo 13, versículo 1. Gente, eu quero que vocês leiam todos esses versículos. E se por acaso vocês não entenderem, lê um pouquinho antes, um pouquinho depois, para vocês verem o contexto da história. Tá bom? 5 pontos para Jesus afirmar a sua igualdade com Deus, mostrando que ele é igual a Deus. Ele é igual a Deus na sua pessoa. 5, 17, 18. Igual a Deus nas suas obras. Capítulo 5, do 19 ao 20. Igual a Deus no seu poder e na sua soberania. Versículo 21 do capítulo 5. Igual a Deus no seu julgamento. 5, versículo 22. Igual a Deus na sua honra.
capítulo 5, versículo 23. No capítulo 5, do versículo 17 ao 23, você vai ver Jesus se igualando a Deus em pessoa, se igualando a Deus nas obras, se igualando a Deus na sua soberania, se igualando a Deus no seu julgamento e se igualando a Deus na sua honra. A abertura do capítulo 1 do livro de João introduz no livro todo o caráter principal do livro, que foi o Verbo. O Verbo é Deus, o Criador, o autor da vida, aquele que foi manifestado na carne e nos revela o Pai. Isso é a abertura do livro de João. Já a conclusão do livro de João, que é no capítulo 21, desde o primeiro capítulo desde o primeiro versículo até o versículo 25, vai demonstrar o resultado na vida de alguém que creu em Jesus. Esse capítulo vai narrar quando Jesus já havia morrido, ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes aos seus discípulos, e ali Pedro estava com alguns dos discípulos pescando, e ao jogar a rede várias vezes, passou muitas noites, não pescou nada, e Jesus ali aparece e dá a ordem, né, para que eles pesquem novamente, e ali Pedro lança novamente a rede, e ali foi pego 153 peixes. E nessa passagem, amados, o Senhor está mostrando para nós, deixa eu ver aqui para chegar lá para vocês. Nessa passagem, né, que Jesus aparece aos seus 7 discípulos, Jesus ele mostra ali, né, que essa rede, essa pescaria, tá, mostra a evangelização, né? Mostra Jerônimo, se eu não me engano, ele fez um estudo sobre esses 153 e ele fala nos seus escritos que é um símbolo da quantidade das espécies de peixes que havia ali naquele mar, né? Mostrando, dando uma relação da totalidade, não é da totalidade, é de toda a humanidade que receberia o Evangelho. Gregos, judeus, gentios, né? Todas as espécies das pessoas, todos os povos que receberiam a evangelização. Espécies não é a palavra certa. Todos os povos que receberiam a evangelização. Essa pescaria aqui, esse milagre que Deus faz aqui na pescaria de Pedro, ele tem uma simbologia da evangelização do mundo. Então, esse capítulo todo vai demonstrar o resultado na vida de alguém que creu em Jesus. O resultado da evangelização. Né? Nós, como gentios, somos alcançados por Deus. Né? Esse capítulo todo, ele vai falar, ele mostra, né? Quando Jesus fala aqui de Pedro, né, sobre o modo pelo qual ele fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Ele fala do modo pelo qual Pedro morreria. Isso mostra para nós, amados, que a nossa vida, depois que a gente crê em Jesus, ela vive para Ele, né, pelos propósitos dEle, pela vontade dEle, né, para o plano de vida que Ele tem para nós. A fé em Jesus, ela não se revela apenas na palavra falada, por meio de uma confissão, mas também por meio de uma vida de serviço e dedicação, missão. Não adianta eu confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador apenas por uma palavra falada, por uma confissão de fé. A boca pode falar, mas o que realmente vai mostrar a minha confissão verdadeira de fé é uma vida que eu vou passar a levar de serviço e de dedicação a Deus, através da missão que Deus tem para nós. A missão de evangelizar,
de levar o amor de Deus a outras pessoas, a missão de ser renovado a cada dia, de ser transformado de glória em glória, de viver uma vida voltada, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amados, aqui eu vou encerrar o livro de João, e eu quero encerrar o livro de João lendo os últimos 2 versículos que ele fala no seu livro, que ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus operou muitos mais milagres do que a Bíblia nos revela. O apóstolo João diz que se ele fosse escrever todos eles, os livros do mundo inteiro não caberiam. Esse é o tamanho do nosso Deus. Bem, amados, aqui nós encerramos o nosso estudo de João. Eu peço a Deus que Deus ilumine o coração de vocês, a mente de vocês, para que esse evangelho sirva para nos fazer cada vez mais estar firmes e alicerçados no Senhor, sabendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que viveu entre nós e que agora está sentado à direita de Deus, mas que um dia vai voltar e vai viver entre nós de novo. E nós vamos ser transformados e ter o corpo que Jesus tem e viver eternamente com Ele, reinando em glória para todo sempre. Ficam com Deus, que Deus abençoe vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, que Deus abençoe vocês.